Olá, pessoal! Hoje o meu assunto com vocês é sobre a saúde dos rins. Eu vou mostrar alguns alimentos para ajudar a evitar cálculos renais e infecção urinária. Cálculo renal é mais comum nos homens. É conhecido como cálcio cristalizado. O mais comum é formado por oxalato de cálcio, que é quando o cálcio se junta ao ácido oxálico encontrado em alguns alimentos, formando as pedras. E, na verdade, elas deveriam ser eliminadas, mas ficam acumuladas no organismo. Mais uma vez, eu chamando atenção para as verduras escuras. Tanto as verduras como os grãos e as sementes. São alimentos ricos em magnésio. O magnésio torna o oxalato de cálcio mais solúvel e mais fácil de ser eliminado. Dentre as verduras escuras, eu chamo atenção para o espinafre. Cuidado para não consumi-lo cru, porque o espinafre é rico em ácido oxálico e com o cálcio pode ajudar na formação dos cálculos. Todas as frutas, em especial o abacate e todos os grãos e sementes, principalmente a semente de girassol, são ricos em potássio. O potássio ajuda a diminuir o excesso de sódio e ajuda o organismo a usar corretamente o cálcio para que ele não se junte formando o cálculo. Feijão azul e feijão preto são alimentos que fortificam e ajudam na saúde dos rins. As verduras e os grãos são importantes como fonte de fibra. Se faltar fibra, o cálcio fica circulante na corrente sanguínea e tem mais tendência para formar os cálculos. Para dar saúde aos rins, você precisa de tirar a sobrecarga dele. Por isso, use alimentos diuréticos, como um suco de melancia batido com casca. E melhore também a sua digestão. Nada melhor do que consumir um bom pedaço de abacaxi com caroço. A bromelina tem uma ação digestiva e tira a sobrecarga dos rins. O excesso de oxalato e de ácido úrico dentro do organismo também é um dos fatores que formam os cálculos. Para ajudar a eliminar o ácido úrico, procure consumir diariamente um copo de água morna com limão. Isso vai te ajudar. E tente também, ao longo do dia, consumir mais chás, em especial os chás diuréticos, como é o chá de cavalinha. E salsa no dia a dia. Salsa nos preparos, suco com salsa, chá de salsa, isso também ajuda a tirar a sobrecarga dos rins. Fique atento nos cuidados que você deve ter. Excesso de bebida gasosa aumenta o ácido fosfórico, que também ajuda na formação dos cálculos. Excesso de laticínios, chocolate, café e chá preto também possuem o ácido oxálico, que é um dos responsáveis pela formação dos cálculos. Excesso de carne, alimentos industrializados, sal, que tem muito também sódio nos alimentos prontos, também é um dos formadores. E excesso de carne vermelha, que são alimentos que sobrecarregam os rins. Evite consumi-los e dê mais atenção aos alimentos naturais. Consuma no mínimo 2 litros de água por dia e não durma de estômago cheio. Dessa forma você tira a sobrecarga do rim e evita a formação dos cálculos renais. Outro problema renal muito comum, principalmente para as mulheres, é a cistite, que é uma inflamação em que a infecção bacteriana se instala. Com isso, a micção fica mais frequente, dolorosa e pode ter ardor ao urinar. Entre as causas mais comuns da cistite está a relação sexual, a secura vaginal, falta de líquido e o excesso de consumo de alimentos ácidos. Também para a cistite é importante consumir verduras e frutas frescas, no mínimo 2 litros de água por dia. E em especial, consumir as frutas vermelhas, mirtilo, framboesa, amora, uva, morango. Quem tem tendência para ter cistite deve dar atenção todos os dias para o consumo de salsa em quantidade e também para consumir abacaxi. Os antibióticos são usados no tratamento para cistite, mas é muito comum criar uma resistência com a bactéria e ter cistite frequentemente. Por isso, você deve consumir todos os dias ao deitar uma fonte de probiótico, um suplemento que você encontra em casas de produtos naturais. Os probióticos são bactérias saudáveis que ajudam você a modular a Escherichia coli, que é a bactéria mais comum nos casos de infecção urinária. Se você costuma ter cistite de repetição, evite consumir excesso de carne vermelha, café, comida industrializada,
muito açúcar e alimentos muito condimentados, como a pimenta, por exemplo. Dê atenção para os alimentos frescos e muito líquido. Um destaque para a cistite é a cranberry. É uma fruta que ajuda a combater a Escherichia coli, que é a bactéria mais frequente nessa infecção. Você encontra em casas de produtos naturais em formas de suco. Consumir um copo de suco de cranberry ao dia já ajuda a prevenir a cistite.